أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Estimados irmãos, depois de termos falado na aula passada acerca da apresentação da Allah subhanahu wa ta'ala, o motivo deste surah ser conhecido como surah An-Nur, a luz, vamos dar continuidade onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da existência da luz noutros lugares. Allah diz a luz espiritual em lugares, naquelas casas em que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que fossem erguidas, quer dizer, os masajids. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, e que o seu nome fosse recordado nelas, nessas casas. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, em que Allah é glorificado nessas casas ao amanhecer e ao anoitecer. Aqui nós entendemos em primeiro lugar a virtude, das casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Os masajid são casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem vários aspectos que são importantes na edificação de um masjid, como por exemplo a permissibilidade para todas as pessoas. O masjid tem que ser para todos, ninguém pode ser proibido de ir ao masjid. Essa é uma das condições para uma casa ser considerada no masjid. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, tem que ser para Allah. Wa anna al-masajida lillah. Os masajid são para Allah. Se você erguer uma casa, diz que aquela é tua casa, aquele não é masjid. Então você não vai ter essa recompensa de ter edificado uma casa para Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós gostamos, todos nós, é meu masjid. Não é teu masjid. Para ser masjid, condição 1 é ser de Allah. Então você não pode impor porque você construiu. Não. Para ser masjid, e em waqf, obviamente, é um bem público na gestão de algumas pessoas. Portanto, é um waqf, é pertença de Allah subhanahu wa ta'ala e tem um propósito. Allah ser mencionado, ser enaltecido, ser adorado no masjid. Este é o propósito do masjid. Então, quando nós falarmos onde Allah diz wa anna al-masajida lillah, esses aspectos todos poderão ser mencionados. O que é um masjid, quais são as condições para ser um masjid, todos esses aspectos que temos falado de itikaf, limite, por aí, todos esses aspectos. Mas estamos aqui só falar um pouco conforme o ayat aqui nos menciona. Fi buyutin adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuh, a luz espiritual, obviamente, o sakina, a tranquilidade que a pessoa encontra na casa de Allah subhanahu wa ta'ala não se encontra em nenhum outro lugar. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, onde Allah é glorificado nesta mesma casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ao amanhecer e ao anoitecer. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala elogia certas pessoas que estão ligadas ao masjid, que vão ao masjid apesar das suas ocupações. Allah diz rijalun, homens, la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillah. O comércio, nem as suas transações lhes faz negligente da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Estabelecem o salat e pagam o zakat, e eles temem aquele dia em que os olhares e as visões estarão completamente convulsionados pelo terror e pelo horror do dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles que estão mesmo ocupados, mesmo com tantas atividades,
nunca se esquecem de recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca se esquecem, está na hora de salat, vou para o masjid, vou fazer salat no masjid. O salat em congregação no masjid tem um certo valor. O profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu o salat em congregação com um propósito. Portanto, é naquele momento que eu tenho que ir fazer o salat em congregação, não simplesmente chegar ao masjid porque tem mais uma pessoa e eu vou demorar propositadamente porque vou fazer meu jamaat com uma outra pessoa. Não é permissível isso. Propositadamente demorar de ir para o masjid porque alega que vai fazer também jamaat com uma outra pessoa. Não é permissível porque o propósito de ser instituído um horário no masjid para se fazer em congregação era takathur. Não é? O jamaat ser maior e uma forma também de disciplina. Apesar desta ocupação, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aquelas pessoas, mesmo estando ocupadas, são comerciantes, o comércio não lhes afasta, o comércio não lhes torna negligente do salat, da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é? Eles fazem tudo isso e também pagam o zakat. Nosso salat, como é feito? Estamos aqui a falar primeiro do cumprimento do horário. Fazemos salat dentro da hora. Há pessoas que não têm peso de consciência ficar a fazer qadá, porque está no trabalho, eu estou a trabalhar, vou fazer qadá quando chegar em casa. Quando chegar eu vou fazer qadá. Logo junta Zuhur, Asr, Maghrib. Faz Maghrib até ainda está dentro da hora, mas Zuhur e Asr, porque ele perde este salat. Está no local de trabalho. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o salat deve ser feito na sua hora. Há um peso enorme para aqueles que perdem salat. O qadá, você está a tentar repor o que você perdeu, mas se você perdeu na sua hora, aquele salat. E alguns ulamás até chegam a dizer, se você perdeu o salat propositadamente, nem sequer há qadá. Nem sequer há qadá. Um grupo de ulamá diz isso, porque o qadá é reposição de algo que você não conseguiu fazer. Não conseguiu. Por sono, por esquecimento, ou por uma razão que de facto não conseguiu. Aí você faz qadá, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez qadá quando adormeceu, fez qadá, estava a lutar no jihad, não é? No Ahzab, na batalha de Ahzab, quando estavam para invadir Medina Munawwara. Não é? Um grupo muito grande de inimigos, todos juntaram-se, vamos atacar Medina. Então Salman Farsi deu uma opinião, uma estratégia de guerra que os árabes não conheciam. Fizeram trincheira em volta de Medina, que nem o cavaleiro conseguia saltar aquela trincheira para passar para o outro lado, para entrar em Medina Munawwara. Então isso fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os companheiros pertencem ao salat, estavam a combater, aí repuseram o salat. Quando adormeceram, o profeta sallallahu alaihi wasallam, precaução, perguntou quem pode ficar a nos vigiar para nos acordar para o salat. Bilal disse, eu. Dormiram, Bilal também adormeceu. Acordaram com o nascer do sol. Quando os raios solares estavam a atacar, alcançou ao grupo dos muçulmanos juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam, aí o profeta foi o primeiro a acordar, acordou os seus companheiros e perguntou, Bilal, o que se passa? O que foi? Não nos acordaste? Ele disse, Rasulallah, aquele que te fez dormir também me fez dormir. Então saíram dali, foram para um sítio. A narração, existem várias narrações. Uma narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, naquele lugar existe Shaitan, vamos para outro lugar. Chegaram lá, fez Adhan e fizeram salat em congregação. Ainda vem outra narração da Abu Daud que ainda fizeram Sunnah del Fajr e depois fizeram salat em congregação. Aqui ver um motivo válido para fazer o salat, para a reposição do salat. E você propositadamente deixou o salat, de propósito, porque tem vergonha. Onde você vai fazer salat, as pessoas vão olhar estranho, vão te chamar terrorista, não é? Isso te impede de fazer salat. Está no aeroporto, hoje até nos aeroportos tem facilidade para você fazer salat, mesmo assim não faz salat. Man taraka salata muta'ammidan, aquele que propositadamente abandonar o salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, faqad kafar, tornou-se kafir, tornou-se negligente. É pesado, não é? É pesado. Uns levam o seu significado literal, outros dizem que ele foi ingrato pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. De uma ou de outra forma, abandonar o salat propositadamente é grave.
as suas atividades comerciais. Sahabas eram também comerciantes. Surat al-Jumu'ah mostra o exemplo vivo em que o khutbah era feito no momento por causa da transação comercial dos sahabas. Quiseram sair logo, pois Salat fazia essa khutbah, queriam sair logo para aproveitar as caravanas que acabavam de chegar, para eles transacionar. Saíram logo, deixaram o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer khutbah. Isso foi invertido. Fez khutbah antes, Salat depois. Eram comerciantes. Por isso que Allah está aqui a dizer: rijalun la tulhihim tijara. O comércio, as suas transações, no geral, não lhes atrapalhavam, não lhes deixava negligente de salat. Não só salat, iqam salat, de dhikrillah, recordação a Allah, estabelecimento do salat e pagamento do zakat. O zakat tem um propósito, estamos a falar na sexta-feira. O zakat tem um propósito. O propósito do zakat é tirar a pessoa da pobreza, é aliviar a situação do necessitado. Como é que é feito o nosso zakat? Nós aliviamos a situação do necessitado ou pioramos a sua situação? Ele tem esperança de receber e é um direito dele. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dentro dos bens das pessoas, dos crentes, existe direito. Para o pedinte e aquele que está privado de pedir. É necessidade, mas não tem coragem de pedir. Há um direito. Então, ele vê a sua vida melhorar com aquele zakat que a pessoa tem que dar. Então, é melhorar a situação dele. E o que você sabe? Você vai dar ele zakat algo que ele não tem necessidade. Ele é um camponês. Arroz é o que ele mais cultiva. Milho é o que ele mais tem. E você, ao tirar zakat, tira 5 sacos de arroz, vai dar outra vez a esse camponês. 5 sacos de farinha, vai dar outra vez a esse camponês. Ele não tem problema de comida, de arroz, de farinha, não tem esse problema. E você vai dar outra vez este necessitado. Algo que não vai lhe resolver o problema. Esse tempo chuvoso, essa chuva destruiu casas de muitas pessoas. Precisa de ajuda. E você vai lhe dar 5 litros de óleo para resolver o problema dele, a necessidade dele. Vai dar produtos alimentares. Ele nem sequer tem onde pôr esses produtos alimentares. Por quê? Porque você tem que tirar da sua loja, do seu supermercado. Não é? Posso dar? Pergunta. Qualquer alho. Você pode dar, sim. Mas o propósito do zakat é aliviar a situação dele. Ele que conhece qual é a necessidade que ele tem. Allah diz 2% e meio, não é, do que você tem, do teu rendimento, do teu capital que você tem naquele momento. 2% e meio que você tem que dar ao necessitado. E mesmo assim, você inflaciona os preços daquele produto que você estava vendendo, mas porque vai dar zakat, aquele preço já é outro. Inflaciona. Há muita traição neste pagamento de zakat. Se você der dinheiro a ele, satisfeito, temos que estar satisfeitos, porque Allah está a purificar o nosso bem, a nossa riqueza, ao pagarmos o zakat. Está a purificar. Fica satisfeito. Allah só pediu a 40ª parte do que você tem. Dividir o que você tem, o total, não é, do nisab, daquilo que você tem, do valor sobre o qual o zakat é obrigatório na sua posse, dividir em 40 partes. Tirar uma parte, você fica com 39 partes. Mesmo assim, você trai na forma como você paga o zakat. Nós temos que ter atenção quanto a esta questão. Allah pôs ordem como esse zakat tem que ser dado e suprir a necessidade do necessitado. Se você der em dinheiro, ele sabe muito bem o que vai fazer com esse zakat. Não te importa, não é do teu interesse querer controlar o que ele faz com o dinheiro dele de zakat, que ele recebeu. É um dinheiro dele, halal, tayyiba, mubarak. Não te importa, não é de teu interesse querer saber o que ele fez, como vai gastar. Não te interessa.
Se ele gastar erradamente, não afeta a validade do teu pagamento do zakat. Então, temos que saber, com o zakat, nós pretendemos aliviar e suprir a necessidade de alguém. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer, não, as ocupações deles não lhes faz negligente da recordação de Allah, do estabelecimento do salat, assim como o pagamento do zakat. Nós iremos voltar a estes pontos ainda, inshallah, mas vamos aqui para terminar a parte do versículo que estamos a abordar. Eles fazem isso porque يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Eles temem a nossa submissão, a nossa entrega, a nossa devoção tem que estar junto a isso, temor. Eles temem qual dia? O dia em que os olhares, os corações e os olhares estarão convulsionados. Vai ser uma convulsão, não é? Por causa do terror daquele dia. Allah diz, aquele dia é algo severo. Allah diz, é severo, é duro demais o dia da Qiyamah. Então eles temem este dia. Allah diz, لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. Para Allah subhanahu wa ta'ala retribuir-nos da melhor forma daquilo que eles praticaram, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, e aumentar-lhes da graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas práticas todas, recordação de Allah, salat, zakat, isso aumenta a dádiva, os bens de Allah, os bens que Allah subhanahu wa ta'ala deu a alguém. Com o pagamento do zakat, você está a purificar e aumentar os teus bens. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. E Allah subhanahu wa ta'ala provê, Allah dá rizq a quem Ele quer, sem qualquer prestação de contas. Allah dá quanto Ele quer, a quem Ele quer, sem qualquer limite. Sem qualquer limite. Allah dá, você não consegue nem sequer contar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala abre as suas portas para o servo, em particular, aquele que cumpre com as normas, que cumpre com os deveres que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, com aquilo que o Corão menciona, com aquilo que a Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabelece, essas pessoas que assim fizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. E no outro versículo Allah diz, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. O temor a Allah subhanahu wa ta'ala fará com que Allah subhanahu wa ta'ala dê a ti mais, não é? De um lugar que você nem sequer imagina que o meu rizq pode vir daqui. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ele faz isso. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah provê sem limite e Allah subhanahu wa ta'ala provê as pessoas de onde sequer eles imaginaram. Eles nem sequer conseguem imaginar. Allah subhanahu wa ta'ala dá rizq aqueles que se submetem, aqueles que se entregam, aqueles que cumprem, aqueles que fazem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e seguem na íntegra os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq de entender estes versículos, este elogio de Allah subhanahu wa ta'ala de homens com H maiúsculo. Homens com H maiúsculo são aqueles que de facto obedecem às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que eles veem que aparentemente possa existir alguma perda, mas lá há sucesso. Há sucesso porque Allah disse que há sucesso. Então pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq de entendermos e pormos em prática isto que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz. Uma das coisas que eu gostaria aqui de enaltecer, antes de terminarmos a nossa lição, o Ramadã é um mês do Corão. Um mês em que o Corão foi revelado. De facto, nós nos engajamos muito na sua recitação. É nobre. De facto, é nobre. Mas o que este Corão está a dizer? Isto é extremamente importante. Extremamente importante. Você que vai ter uma noção, não vai saber tudo, obviamente, vai ter uma noção do que o teu livro diz, do que o livro de Allah subhanahu wa ta'ala diz, daquele livro que nós nos ordenamos,
O que Allah diz? Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo disso? Então, este Corão é para ser entendido. Eu tenho dito que nós temos que pelo menos entendermos a Surah Al-Fatiha, entendermos os significados daqueles suras que nós recitamos. Isso não é para alim, não é para alim só, é para todos, porque esse livro foi enviado na língua árabe para pessoas que não são árabes, também para ser entendido, não é só para árabe, é para todos nós. Se você fizer salat, a entender a Surah Al-Fatiha, meditação, saber, quando você diz Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Allah é o Senhor do dia de julgamento, você tem essa consciência, a tua concentração é diferente, e você fazer essa intenção, entender pouco. O mês de Ramadã é para essa ligação com o Corão, em todos os seus sentidos, não é simplesmente o tilawa. Você vai fazer o tilawa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso é nobre, não vamos tirar o mérito disso, mas a percepção do conteúdo do Corão, a percepção. Então temos que criar esse hábito aos poucos, pegarmos, lermos, entender o que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer. Isso vai aumentar mais a nossa aproximação com o Corão, a nossa aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.